meus prezados irmãos, bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui neste sábado abençoado para mais uma breve reflexão matinal. Antes de entrarmos aqui no assunto, nós vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu quero te ser grato pela oportunidade de estarmos na tua presença. Perdoa nossos pecados. Deus, que o Senhor possa direcionar as nossas vidas nesta manhã abençoada de sábado, que o teu Espírito possa nos dar discernimento da tua palavra, o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Queremos aqui, antes de darmos uns avisos e entrarmos na nossa reflexão matinal, render aqui nossas condolências, nossos sentimentos pelo passamento da nossa irmã saudosa Josefina, mãe da irmã Leia, sogra do Mussum, avó da nossa irmã Ludinéia, do Dudu, da Chaia, dos irmãos aí da Adrianinha. Enfim, nós queremos nesta manhã aqui deixar os nossos sinceros sentimentos em nome da minha família, em nome do nosso ministério, em nome da igreja, e quero convocar a igreja para que oremos por toda a família enlutada, para que o Senhor possa confortar, para que o Senhor possa consolar. Daqui a pouco estaremos aí em Castelo para celebrarmos juntos o culto fúnebre da nossa irmã Josefina, que passou para o Senhor. 96 anos, me parece. Que Deus possa confortar, consolar os corações dos familiares, em nome de Jesus. Queridos, amanhã, como nós temos avisado aqui, é dia do nosso feijão tropeiro. Eu estou falando aqui, mas nem sei se ainda há alguma marmita que poderá ser pedida ou encomendada, porque faltava pouquíssimas para encerrar o quantitativo da nossa programação de marmitex e feijão tropeiro. Mas você pode entrar em contato com a Débora, com alguém da igreja, conosco, para nós vermos isso aí. Também estamos pedindo a sua ajuda financeira. É uma ação entre amigos. Nós precisamos, por isso que estamos fazendo feijão tropeiro, para angariar fundos. Nós precisamos colocar uma cobertura na nossa igreja em ocasiões das fortes chuvas. Nós passamos por tribulações, algumas lutas devido ao vazamento da laje da igreja. A igreja já foi inundada, me parece que por 3 vezes, e só Jesus. E precisamos do seu reconhecimento, da sua sensibilidade em nos ajudar. Temos aí 2 contas bancárias, temos o endereço de PicPay. Se você assim puder nos ajudar, nós agradeceremos e estaremos orando pela sua vida. E amanhã, como eu já tenho avisado, às 17h30 estaremos reiniciando nossas atividades da Escola Bíblica Dominical. Teremos 2 professores. Quero aqui anunciar para você que o evangelista irmão Igor será o nosso novo superintendente, um dos professores, e também o evangelista Elias Júnior. As revistas já estarão à disposição tanto nas congregações quanto na sede amanhã, na sede com a irmã Sheila, ela que tem nos ajudado, nos assessorado na distribuição das revistas. Também quero aqui chamar a atenção dos irmãos que temos falado isso, vamos falar sempre. Não temos mais de 2 cultos oficiais na igreja, uma é terça, outra é domingo. Infelizmente, a maioria do povo da igreja, eu falo da sede, não vai às terça-feiras. Dá mais pessoas, às vezes, não crentes, que é um culto de libertação. Entendo esse tempo de pandemia, mas tem pessoas que não são do grupo de risco. Poderia aí participar, são 2 cultos, são 2 horinhas, terça e domingo. E há uma intenção de se aumentar um trabalho de ensino
Mas enquanto isso não acontece, para os irmãos vão ir 3 vezes a semana, estamos fazendo dessas nossas breves reflexões um trabalho típico de ensino bíblico da palavra de Deus. Então é importante que você tire um momento, tire um dia, porque vai ficar aí gravado no nosso endereço de YouTube para que você possa ouvir a palavra, para que você possa ouvir o ensino da palavra de Deus, que é uma responsabilidade nossa para com a igreja, para com vocês. Temos um tema importantíssimo para esta manhã. Nós vamos falar sobre bajulação. Isso é um perigo. Bajulação é um perigo iminente. E é sobre isso que nós queremos falar. A Bíblia diz no Salmo 12, do verso 1 ao 3. Vamos deixar como base desta nossa palavra nesta manhã assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos do homem, falam com falsidade uns com os outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. O que é soberba? Soberba é a manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É arrogância, é altivez, a autoconfiança exagerada. Isso é soberba, que está descrito como a última palavra do salmista no seu verso 3, desse Salmo 12 que nós acabamos de ler. Bajulação, queridos, é um perigo. Me dê a sua atenção, vou usar referências bíblicas para que você possa entender o nosso recado, o nosso estudo desta manhã, em nome de Jesus. Às vezes, quero antes dizer para você que ficamos protelando para poder falar em certos assuntos na igreja ou nessas nossas reflexões, mas toda vez que abrimos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, o Senhor ministra, queridos, em nosso coração algo sobre esses certos assuntos, e com a bajulação não é diferente dos outros. Ressaltarei aqui alguns versículos mostrando o que tem ocorrido, tanto na sociedade, isso muito acontece, esse tema bajulação, no meio político. As pessoas bajulam, as pessoas, infelizmente, uma palavra chula, puxam o saco para poder conseguir um cargo aqui, um cargo ali, bajulando. Nós precisamos lutar para os nossos interesses, trazer os nossos interesses, as nossas capacidades profissionais, com nossos méritos, para não ficar dependendo do homem, mas sim de Deus, para ele abrir uma porta de emprego para nós. E, infelizmente, a bajulação, ela tem estacionado dentro dos nossos templos, dentro das nossas igrejas, e isso é, como diz, um perigo. Segundo o dicionário brasileiro, bajular significa lisonjear, adular civilmente ou elogiar com interesse. A pessoa só te elogia se ela tiver interesse de receber algo de você. Não há sinceridade nisso, não há caráter libado nisso. Bajulação é aquilo que louva e exagera os méritos de alguém com fins interesseiros. Aquele que bajula é adulador, é lisonjeador, conhecido também como o puxa-saco. É uma palavra chula, mas é puxa-saco, bajulação. E o mais fácil é falar bajulação, né? Que dói menos, porque ninguém gosta de ser chamado de puxa-saco. No Brasil Império, por exemplo, o ato de beijar a mão de autoridades reais e eclesiástica era uma prática diária, era uma prática que existia. Como foi outrora nos tempos antigos a bajulação, nos dias atuais, a bajulação hoje
tem tomado espaço na sociedade em que vivemos devido ao quê? A superficialidade das relações humanas e o egocentrismo e a hipocrisia, que é o mesmo que fingimento de muitos que vivem numa vida falsa, numa vida de falsidade. Vivemos num mundo, queridos, egoísta. Preste atenção. Me escute aqui. Vivemos num mundo egoísta e, infelizmente, corrupto, onde o que importa é tudo aquilo que traz vantagem para si. Tem pessoas, eu já disse no meio político, ela fica andando atrás, bajulando as autoridades, aquelas pessoas, agora há pouco tomaram posse aí como prefeito, como vereador, como presidente da Câmara, as pessoas ficam bajulando, andando atrás um dos outros para conseguir cargo, para conseguir benefícios. Na igreja, as pessoas ficam puxando o saco da liderança, andando atrás, bajulando, para poder estar numa posição que às vezes nem é capaz. Nós precisamos, eu já disse, não depender das pessoas bajulando, mas depender dos nossos méritos, daquilo que Deus colocou em nossas mãos para termos a capacidade de galgar posições, de ter status. Precisamos estudar, precisamos aperfeiçoar o nosso profissionalismo, precisamos depender de nós mesmos, da nossa capacidade, para não viver de pirex, como bajulador, puxando o saco das pessoas. Infelizmente, na sociedade isso é uma realidade hoje. Infelizmente, dentro da igreja também isso acontece. Vivemos numa sociedade onde o que predomina é a lei de Gerson. O que é isso? Onde o importante é levar vantagem, tudo certo, mas é errado. Infelizmente, é errado. Pensa-se em levar vantagem em tudo. Maquiavel, escute isso aqui, diz que o fim justifica os meios, e são muitos que acreditam nessa teoria. Mas no caso da bajulação, é algo que Deus não se agrada. Deus abomina esse negócio chamado bajulação. O Senhor se agrada de quê, meus queridos e amados irmãos? De um coração sincero, pois o homem sincero, ele mostra sinceridade e o futuro desse será de paz. Salmo 18, 25 a 27 diz assim: com benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero, com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Me dê mais um pouco aqui a tua atenção, não vamos nos prolongar. Veja bem, porém, esta sinceridade deve ser algo benéfico e proveitoso para o nosso próximo, para o outro. Existem pessoas, queridos, que são tão sinceras no falar que acabam exagerando na sua sinceridade. Se não for para o bem, esta sinceridade torna-se nociva, sendo que muitos chamam de sincericídio. O que é isso, pastor? Ou seja, o suicídio moral pela sinceridade exacerbada. Veja bem, em ambos os casos, escute isso aqui, em ambos os casos, tanto na bajulação quanto no exagero da sinceridade, o desequilíbrio no temperamento se torna evidente. Eu não preciso dizer o que não penso para receber algo, bajulação. Nem falar o que penso só para me mostrar autêntico, é o super sincero. A franqueza no momento errado, queridos, presta atenção nisso aqui. A franqueza, a sinceridade no momento errado é tão prejudicial quanto a bajulação. Devemos aprender a falar no tempo certo e com sinceridade. Devemos aprender a ter virtude de ser sinceros e não usar de bajulação. Devemos aprender, acima de tudo, a ter domínio próprio no nosso falar. 2 Pedro,
1,6 diz assim, para nós, presta atenção, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade. Pois assim diz a palavra de Deus em Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Ele é carregado, cabrestado pelas pessoas, infelizmente, como maçãs de ouro em salvas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Na bajulação, preste atenção, não há verdade. Seu objetivo é simplesmente interesseiro. Não é algo autêntico e propaga a falsidade. Quer achar falsidade, entra no lugar onde há a bajulação. A bajulação ocorre em todas as áreas de nossa vida, como no nosso trabalho, na faculdade e até mesmo, infelizmente, como eu já disse, dentro da igreja acontece a bajulação. Na sociedade, vemos muitos usando da bajulação para quê? Para se promover, para crescer profissionalmente, às vezes até pisando no seu irmão. E na igreja para dar e receber a glória humana. Você que é líder, você que é pastor, você que lidera uma congregação, tenha cuidado com a bajulação. Nós sabemos que aquelas pessoas que são colocadas com cargos é porque nós que estamos na liderança estamos orando e sabemos da capacidade, do dom, do talento que Deus tem dado a essas pessoas. Não precisam elas virem a nós nos bajular, né? Porque nós reconhecemos e Deus, através do teu Espírito, vai nos mostrando aonde as pessoas têm que executar as suas tarefas pelos seus méritos, pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Não precisa a pessoa ficar andando atrás de você. Tem pessoas que nos tratam como líder com amor, porque sente a nossa necessidade. Nós somos seres humanos, não temos peito de aço, não somos super-homem. Somos pessoas iguais a vocês. Somos de carne e osso, dependemos de ajuda. Dependemos de ajuda. E hoje é de se admirar que ainda existem pessoas no meio dos obreiros, no meio da igreja, que se compadece do seu líder, do seu pastor, com amor, não precisando bajular. Isso é muito importante. Salmo 12, 2 diz assim: cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Salmo 12, verso 2. O apóstolo Paulo, queridos, disse que não usava de bajulação. E ele traz um exemplo bíblico para nós em 1 Tessalonicenses 2,5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. O que é avareza? Avareza é um substantivo feminino que significa apego demasiado e sórdido ao dinheiro. É o desejo ardente de acumular riqueza. Isso é um perigo. A avareza é a falta de generosidade, a mesquinhez e a sovinice, a insignificância da miserabilidade. Isso é avareza, que está no dicionário nosso brasileiro. Também disse Paulo que se utilizava disso, que quem se utilizava desse artifício chamado bajulação eram os falsos cristãos. Quem não fala, ou quem não faça, ou que não faça acepção de pessoas, nem usem palavras lisonjeiras com homens, como sendo falsos mestres, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos mais simples, dos mais humildes, daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade espiritual, por que não dizer social? As pessoas que têm
que galgam posições, têm status, são autoridades, eles se prevalecem da fraqueza dos humildes para que sejam lisonjeados, adulados, para que sejam elogiados. Em trocas, eles oferecem mesquinhez, miserabilidade, coisas fúteis que vão passar para comprar a confiança das pessoas. Tanto o bajulador peca, como aquele que está sendo beneficiado também peca. E aquele que dá através da bajulação, que doa, que oferece qualquer tipo de coisa, também está pecando. Aprenda isso, porque não sei usar de lisonjas, em breve me levará o meu Criador. Jó disse isso no capítulo 32, verso 22. Já estou encerrando. A bajulação é algo nocivo em qualquer lugar, pois desde os tempos antigos, muitos se utilizavam dessa prática. Você já ouviu, hoje não é diferente no dia que nós estamos vivendo. Você já ouviu falar daquela modinha carnavalesca, o cordão dos puxa-saco? Cada vez aumenta mais? Aqui eu encerro. É porque no dia que nós estamos vivendo, isso em vez de diminuir, porque é pecado, dentro da igreja ou na sociedade, isso aumenta. Bajulação é um perigo. Guarde esta palavra. Pratique a antibajulação. Pratique os elogios, não pratique os elogios excessivos. Tenha cuidado com as ofertas, com as esmolas, que ao invés de te ajudar, vai te colocar diante da sociedade como um bajulador, como um puxa-saco. Você vai ser escarnecido pelas pessoas, como crente ou não. Entenda isso. Bajulação é um perigo. Que possamos orar para que Deus nos guarde destas coisas na sociedade, como cristão, ou até mesmo dentro da igreja. Senhor meu Deus, eu quero te ser grato por esta palavra nesta manhã. Alcance a igreja, alcance os teus filhos, alcance nossos amigos, para que eles fiquem alertas, prudentes, como patrão, como empregado, como que tem cargo numa empresa, cargo na igreja, como líder, como pastor, que possamos entender de uma vez por todas que bajulação é pecado e põe a nossa salvação em risco. Que nós não possamos vir prevalecer-se, aproveitar das pessoas. Tem pessoas que batem e depois vai sorrir para quem ele tanto massacrou, para quem ele tanto bateu, agindo de falsidade simplesmente para ter um cargo, para ter uma posição na igreja ou na sociedade. Pai, abra os olhos dessas pessoas. Cobre nossas vidas com teu sangue, nos guarda. Dá-nos discernimento da tua palavra, o que nós te pedimos e agradecemos. No nome santo, adorável de Jesus. Que Deus te abençoe e nos dê uma próxima oportunidade para falar da tua palavra. Amém.